o Endrick em campo hoje, já que o Brasil precisava de gol? Então as coisas precisam ser ajustadas e também botar os jogadores que estão pedindo passagem para jogar. Então fica assim uma sensação um pouco de frustração. Eu esperava um pouco mais da seleção brasileira, esperava uma vitória. O Brasil não jogou uma grande partida. Acho que o Ancelotti poderia ter botado o Endrick no jogo, eu não entendo, é uma rejeição. Dominou o jogo, o Brasil entrou totalmente perdido, deu uma melhorada no começo do primeiro tempo. Algumas coisas precisam ser revistas, né? Casimiro, acho que ele não aguenta mais jogar no meio campo só com dois, precisa ter três, o enganche ele por trás de dois meias. Danilo pode ser um zagueiro, lateral, terceiro zagueiro. Danilo está pedindo passagem. Então, o Igor Thiago jogou no primeiro tempo, mais um pouco no segundo tempo, jogou na bola 3, 4 vezes. É muito pouco para jogar numa Copa do Mundo, né? Então precisa de rever alguns conceitos. Nossa defesa jogou em linha, e uma bola metida entre os dois zagueiros, sai o gol do Marrocos. Então as coisas precisam ser ajustadas e também botar os jogadores que estão pedindo passagem para jogar, não tem como ser feito. Acho que a chegada do Neymar agora vai dar uma tranquilidade e qualidade à equipe que não tem essa qualidade. Só o Vini Júnior individual, é 1 contra 1. É muito pouco para o Brasil. Absolutamente espetacular. E depois fez uma jogadinha de fundo, botou na cabeça do Igor Thiago, ele escapou a cabeçada. Fez uma jogada de linha de fundo, botou no pé, era só para dar o chute e saiu fraco o chute. O segundo tempo do Brasil foi muito melhor, o Marrocos parou, morreu em campo. Apesar das substituições, parecia um time exausto. O Brasil dominou, as mudanças que o Ancelotti fez no segundo tempo foram muito boas. O Danilo tem mais personalidade, tem mais força mental, e fazia mais a saída de bola pela direita, que faltou um pouco para o Ibañez, faltou para a seleção brasileira. Depois a entrada do Fabinho, porque não estava bem realmente o Casimiro, mas a entrada que fez mais diferença foi o Matheus Cunha, porque o Luiz Henrique eu esperava um pouco mais, que ele partisse para cima dos adversários, jogada que ele gosta de driblar, e ele acabou não fazendo nenhuma. Mas o Matheus Cunha entrou muitíssimo bem, acho difícil que ele fique fora do jogo contra o Haiti. Entrou bem na marcação, ele faz o terceiro homem do meio campo, ele atacou, ele enfiou, ele deu chance de gol para os companheiros, jogou muitíssimo bem. Então, mais uma vez, o segundo tempo do time do Ancelotti é melhor do que o primeiro. Mais uma vez, ele muda melhor no segundo tempo do que escala o time no primeiro. É meio brincadeira, mas acaba sendo verdade. Então, agora a questão é a seguinte. Vai classificar? Vai. Primeiro do grupo. Se tivesse ganho hoje, eu já estaria afirmando, vai ser primeiro do grupo. Então, agora, nós temos um jogo da Escócia com o Haiti. Não interessa muito, não. Depois, na segunda rodada, o Brasil joga com o Haiti. Tem que enfiar um monte de gol. Porque o saldo de gols pode definir quem será o primeiro do grupo. Então, ele tem que fazer esses gols, ver o que vai acontecer no jogo de Marrocos com a Escócia e depois ir jogar com a Escócia já numa situação mais tranquila, obrigando a seleção do Marrocos de fazer mais gols do que o Brasil em cima do Haiti, porque o saldo de gols tem tudo. Se os dois ganharem os dois jogos, o saldo de gols tem tudo para definir quem será o primeiro. Então fica assim uma sensação um pouco de frustração. Eu esperava um pouco mais da seleção brasileira, esperava uma vitória. O Brasil não jogou uma grande partida, mas jogou o suficiente para ganhar o jogo. Perdeu as oportunidades, ficou no 1-1. Vamos ver agora o que acontece. Mas eu ainda acredito na seleção brasileira. Sabe que o empate tem um gostinho amargo, né? Porque a gente está sempre acostumado nas últimas Copas a ganhar o primeiro jogo. Mas vou te falar, Fernanda, hoje o empate foi positivo para o Brasil. O Marrocos, na minha opinião, foi bem melhor, 70%, 80% do jogo. O Marrocos dominou o jogo, o Brasil entrou totalmente perdido, deu uma melhorada no começo do primeiro tempo. O Vini foi lá, fez o gol, deu uma diminuída de ritmo no Marrocos, mas o Brasil, na verdade, em nenhum momento mostrou que poderia virar o jogo. Na minha opinião, eu até achava que o Marrocos poderia a qualquer momento fazer o segundo gol, bem mais próximo do que o Brasil fazer o segundo. Mas enfim, acabou o jogo, 1-1, temos mais 2 jogos. Entraria com esse time que ele entrou. Acabou não dando certo. Eu acho que agora, se eu fosse ele, colocaria o Endrick ali. Continuaria com o Fabinho ali como volante, até porque eu acho que o
No lugar do o Casemiro? Casemiro saiu porque machucou, sentiu alguma coisa. E recebeu um cartão também. Exatamente. Assim, é claro que é um outro jogo, o nervosismo da estreia já passou, a seleção tecnicamente é uma seleção bem melhor do que essas próximas duas seleções que nós vamos disputar nessa fase agora de classificação, e vamos torcer, é o que eu posso dizer. É isso. Um ponto. O Brasil estreia. Acho que o Ancelotti poderia ter botado o Endrick no jogo. Eu não entendo. É uma rejeição. Eu nunca vi assim, por exemplo, o Brasil, você ganha. Ele fala, quem vai ganhar é o campo. Né? Lembra quando convocou o Neymar? É a grama. Pô, meu irmão, eu meto o gol contra o Egito. No caso do Endrick, o campo não eu meto o gol contra o Egito. Eu vou ser o 12º cara. E o Rafinha ter terminado esse jogo também? Não. Eu já vi que é uma má vontade mesmo. Acho que. Eu vou falar claramente. Se não é pela opinião pública e os torcedores, acho que o Endrick não estava. Pro Ancelotti mesmo não estava. Se não fosse tanto apelo, né? É o apelo, imprensa, todo mundo. E o Endrick também. E o Endrick fazendo por merecer. Porque ele entra em todos os jogos e faz gol de passe. Ele ganha essa vaga na Copa Amarra. Aí ele pega, faz gol no último amistoso antes de estrear hoje. Termina 1-1 o jogo, eu entro e meto o gol, faço 2-1. O time sai com a vitória. Foi assim contra a Inglaterra, foi assim contra a Espanha, foi assim contra o México. O que é que eu preciso fazer mais? E tudo isso ganhando poucos minutos. 5 substituições, né? Não podia entrar. Eu acho que todo mundo fala, o Xabi Alonso que pegou o Endrick, que levou lá. Mentira, já começa com o Ancelotti, que ele jogava na Copa do Rei, metia gol, e no final de semana na Liga ele não jogava. Então acho que o Endrick poderia ter entrado. O Danilo entrou também bem, teve uma oportunidade de gol, um chute, né, que saiu fraco. Mas o conjunto do Brasil mesmo em si, de ter essa posse de bola, acho que o Casemiro muito pesado. É um cara que foi até na Primeira Liga, foi bem com o Manchester United ali, terminando na terceira colocação, mas muito fixo na cabeça da área. Hoje precisa de mobilidade no meio campo, né? Ancelotti, Raíza Simplício da Placar, boa noite. Boa noite. O futebol brasileiro, os torcedores brasileiros, eles estão acostumados e gostam, historicamente, daquele camisa 9, o jogador que é o último ali, o jogador que faz o gol. E hoje a gente viu que o time teve algumas oportunidades no segundo tempo, acabou não conseguindo fazer o segundo gol. E o Igor Thiago começou jogando e o Endrick não entrou. Você acha que o Endrick pode ser esse jogador? E por que não entrou? Você optou por não colocar o Endrick em campo hoje, já que o Brasil precisava de gol? Não, eu não estou aqui para falar individualmente do jogador. Eu hablo do equipo. O equipo na primeira parte não jogou bem, na segunda parte melhor. Tivemos algumas oportunidades, temos que acertar mais. Beleza, então comenta aí o que você achou, né, dessas falas aqui sobre o Ancelotti também ficar meio ali que talvez com um pouco de raiva, não sei qual a palavra definiria bem como ele está aqui nesse momento, mas claro, queria ter ganhado, né, a partida, porém, se tivesse colocado talvez o Endrick, faria aquele fogo a mais, digamos assim, no segundo tempo, e poderia até levar o segundo gol, fazendo com que o Brasil ganhasse, mas não aconteceu e não sabemos quando isso vai acontecer, dele colocar o Endrick, e sabemos que quando ele entra, ele faz a diferença. Tá uma incógnita ali, tá algo bem confuso de entender o que realmente aconteceu para que isso viesse não acontecer, que é a entrada dele nos jogos. Deixa aí sua opinião, seu like, sua inscrição e até o próximo vídeo.